Fala turma, tudo certo? Gabriel Chefel aqui, né, turma? Vou começar aqui com o vídeo de hoje e a gente vai falar sobre mapeamento gráfico, beleza? Turma, mapeamento gráfico, na minha visão, é extremamente importante para a gente operar, tá? Por quê? O mapeamento gráfico vai nos dar um norte do que a gente fazer em determinadas regiões do gráfico. Se ele está em suporte, se ele está em resistência, se está numa linha de tendência de alta ou de baixa como suporte e resistência também, se está perto de uma média móvel, servindo também como suporte e resistência dinâmico, tá? Então, por isso que eu sempre faço previamente, um dia antes ou antes mesmo de começar a janela operacional, ou mesmo dentro da janela operacional, o meu mapeamento gráfico de forma pacífica, turma, de forma muito paciente, entendendo ali onde estão as melhores regiões para operar. Se eu não faço mapeamento gráfico no dia anterior ao que eu vou operar, eu chego na hora da minha janela operacional e com muita paciência, turma, eu faço o mapeamento. Independente se está me dando um gatilho de entrada, nesse momento eu vou e faço o meu mapeamento, porque se eu tomo um stop, no momento que eu entro na plataforma e vejo depois, por um motivo que eu tomei um stop, foi porque eu deixei uma região óbvia ali, que eu não vi ela, isso é um problema. Por isso que quando eu faço meu mapeamento e eu tomo um stop ali, eu vejo que eu tomei aquele stop bem tomado. Eu falo, pô, eu sabia que aqui era uma região de compra, dentro da minha visão, eu tive o meu gatilho, eu tinha minhas confluências, executei de forma milimétrica o trade, tomei o stop, tá tudo certo. Esse trade caiu na probabilidade da perca, tá, turma? Então, vamos lá. Esse mapeamento gráfico serve tanto para swing trade quanto para day trading, tá, turma? Mas nesse momento aqui eu vou fazer para o day trade, que é nessa conta aqui que eu opero day trade, tá? Então aqui a gente está no gráfico do Gold, SHA-USD. Eu tenho duas regiões aqui que eu vou tirar para iniciar do zero aqui, tá? Turma, eu começo pelo gráfico diário. Então, que informação que a gente tem aqui no gráfico diário? A gente tem o preço fazendo um forte movimento de alta, extremamente forte, e parando nessa região, né? Fez mais um topo nessa região, até rompeu um pouquinho, né, turma? O topo anterior, mas ele travou basicamente na mesma região, beleza? Fez um movimento descendente e travou mais ou menos aqui, dentro desse possível canal aqui. O que eu mapeio, turma, nesse momento, né? Antes de falar referente a isso, eu vou falar que eu deixo aqui no meu gráfico uma média de 200 períodos, que é a vermelha, aritmética. Essa branca, uma média de 7 períodos, exponencial. Amarela, média de 21 períodos, aritmético ou simples. E temos aqui o RSI também, de período 14. E o volume no gráfico também, porém, o volume é um volume de TIC, ele não é igual, por exemplo, o da B3, que é um volume financeiro real mesmo, né? A quantidade de dinheiro que entra. Aqui é um volume de TIC, né? Porque existem muitas e muitas corretoras, é um mercado descentralizado, então o volume dentro do mercado Forex é de acordo com aquela plataforma, de acordo com aquela corretora, tá? Então vamos lá, turma. Eu identifico aqui uma região de suporte. Eu vou colocar no vermelho para me entender que é uma região que eu mapeei no gráfico diário. E também eu vou entender aqui, turma, se eu consigo deixar esse número redondo, né? 22,84 redondo, né? Não consigo deixar mais que isso, mas eu vou deixar o número redondo. Por quê? Corretora de Forex para outras corretoras tem às vezes um valor diferente de ticks, né? Às vezes ele está aqui nessa região, nesse valor aqui de cotação, 23, 21, 64, e outra corretora está um valor um pouco mais acima, um valor um pouco mais abaixo. Então a gente mapeia a região de número redondo, que além de ser um fator de psicológico importante, também é um número ali que é redondo e todas as corretoras vai ser aquele valor, tá? Joia. Eu mapeei essa região de suporte porque a gente tem aqui, turma, evidente o preço segurando aqui, segurando aqui, segurando aqui. Essa é uma região relevante de suporte. Se eu for mapear uma região relevante de resistência pelo gráfico diário, eu vou colocar nesse topo aqui. Ó, este topo aqui. Olha só quando o preço tocou o movimento que ele fez. Até hoje, turma, o preço não chegou lá. Isso aqui é o gráfico diário. Então essa região aqui para o gráfico intraday, gráficos menores, é uma baita de uma região de resistência, tá? Então, eu posso ver aqui 23,8630, né? Só para
para deixar aí melhor, não deixar um número solto no final, pipete solto ali. 30. Turma, o que a gente tem mais aqui no gráfico diário? Bom, já mapeei duas regiões aqui que no gráfico diário para mim são as mais evidentes, só que o preço fez um rompimento aqui da média de 21, fez aqui um engolfo de queda, ele pode vir buscar essa região, ou pode fazer abrir e subir, ou até abrir com gap, né, turma, e vir buscar essa região. Se a gente tem, por exemplo, o rompimento da região de teto, que é resistência, e chão, que é suporte, se a gente tem um rompimento do teto, qual outra região que ele pode buscar? Essa aqui para mim. Essa aqui. 23, 24, 31, 50. Por quê? É esse topo, essa aproximação e esse topo, né, que foi o falso rompimento aqui. E para baixo? Para baixo, a gente vai ter essa região, mas eu não vou mapear ela agora porque o preço está bem distante, turma. Então a gente avalia nos próximos dias. O gráfico diário, para mim, já está muito bom. Tá? Vamos descer então para o gráfico de H4, que é o gráfico que eu uso também. Boa, olha só como que a visão, né, fica mais detalhada. Quanto maior tempo gráfico, menos informação, porém umas regiões mais fortes. Quanto menor tempo gráfico, mais informação, mais detalhamento, né, turma? Porém, as regiões não são tão fortes quanto as de gráficos maiores. Legal, turma, gráfico de H4. O que a gente tem aqui, cara? Olha só, também fazendo já uma análise de contexto. O preço veio fazer um fechamento de Fair Value Gap aqui nessa região, né? O imbalance do preço. Se tem coisas aqui que eu falo que vocês não conheçam, turma, deixem aqui nos comentários, deixa aqui, ó, também manda lá a mensagem no meu Instagram que está aí abaixo, tá? E aí, se tiver qualquer dúvida, a gente faz vídeo, explica, a gente conversa lá, troca figurinhas, beleza? Então ele fechou esse imbalance e fez um movimento extremamente forte na sexta-feira de queda, turma, olha só. E agora ele está chegando em uma região importante, que é este fundo aqui. Mapeio este fundo, eu vou trocar agora a cor, colocar laranja. 230633, vamos ver se no 2306, excelente, a região ficou excelente, está vendo? Número redondo. Então o preço fez um movimento de alta, está voltando, se ele continuar a cair, a gente tem essa região como suporte relevante, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui, turma, a gente pode traçar uma fibo, o preço superou o nível de 61.8, segurou em outros níveis de fibo e fez um movimento de queda. Nesse momento, se eu traço uma fibo do fundo mais baixo até o topo atual, olha como o mercado segurou, turma. 61.8 de Fibonacci, deixou esse pavio e ele pode fazer um movimento corretivo até 382, que é a média de 200, ou até mesmo até 23.6, desculpa, média de 21, ou até 23.6, até a média de 200, para depois fazer o movimento de queda de novo, tá? Isso é só a nível contextual, tá, turma? Não é que vai fazer isso, mas a gente tem essa informação, o preço fez um movimento forte, a média ainda está de lado, ele pode vir fazer um teste nela por esses dias, tá? Ou então, de fato, o mercado entender que quer, tá com fome, cair mais e vir buscar níveis mais baixos, tá? Bom, o que eu tenho de resistência aqui pra gente mapear? Se eu venho aqui e mapeio essa regiãozinha, né, conversa com essa região, fica mais ou menos na metade desse candle aqui, tá? Mas a gente pode buscar melhores detalhamentos em tempos gráficos menores depois. Eu posso mapear, turma, esse teto aqui, essa região de resistência, nível de 23,6870, mapeio ela e agora a gente tem aqui bons níveis de suportes e resistências para trabalhar. Vamos descer mais um tempo gráfico, M15, H1, desculpa, M15 a gente não chegou lá ainda. Bom, a gente tem aqui no gráfico de H1 o preço rompeu a média de 200. Mas, turma, observa como que estava chegando com fome aqui, ó. E ao chegar nessa região de preço, ele começou a perder um pouco da força. Isso nos mostra e acende o alerta que, se ele não tiver forças para buscar esse nível, ele pode fazer um movimento corretivo, porque tem uma média de 21 muito distante do preço, turma. Tem uma média distante do preço, tá? Outro ponto que a gente tem
para pensar nessa possível correção que a gente viu também que pode acontecer no H4. O preço no RSI, turma, a nível sobrevendido. Ó, tá em 30 aqui, ó, sobrevenda. Pode fazer um movimento de correção. Se a gente traça uma fibra daqui, dessa parede vendedora no H1, turma, observa que a média de 21 nesse momento está conversando com 61 e quando abrir o mercado ela pode chegar aqui a nível de 53,82 e o preço vai buscar ela, tá? Então, já vendo a nível contextual, o preço tem uma alta probabilidade de fazer um movimento corretivo. E se ele não fizer um movimento corretivo, ele busca esse suporte. E aqui a gente pensa em compras, joia? Beleza? Vamos lá. Agora que a gente tem o contexto do H1, turma, o que a gente faz? A gente desce para 15 minutos. Eu não vejo muito o M30, tá, turma? Eu gosto de descer para o 15. E fica evidente aqui para nós, tá? O que? Uma mínima do dia anterior. Porque o próximo dia vai começar aqui, depois desse separador de períodos aqui. E aí, turma, como a gente tem a mínima do dia anterior, turma, a gente pode marcar ela aqui, também como nível de suporte importante. Eu mapeio ela aqui, a mínima do dia anterior. É o fundo do dia, que também é um nível importante e forte intraday. Então o preço está bem perto aqui de região de suporte. Então a gente vai observar se vamos ter um rompimento falso aqui, ou se vamos ter um rompimento mesmo, turma, da região e busca essa outra região, beleza? A gente vai ficar atento a isso no Gold, tá joia? Outro ponto que a gente tem, se a gente traça uma Fibonacci daquela mesma parede do H1, primeiro ponto que na minha visão é importante a gente se atentar é essa região aqui do 23.6. A região de 23.6 é importante, turma, porque se ele não rompe o 23.6, ele continua a fazer o movimento prévio, que é de queda. Se ele rompe o 23.6, ele busca, tem alta probabilidade de buscar 50, 61 de Fibo. Nos primeiros cenários de rompimento, de segurar no 23.6 e continuar a cair, eu sei onde eu posso ter momentos de parada do preço. Mas por que eu acredito bastante que ele possa fazer um movimento corretivo? Além dele ter caído demais, ele vai fazer uma correção em algum momento, ele estava num nível muito forte de sobrevenda, né? Apesar do RSI perder um pouco de referência, mas ele continua a nível de sobrevenda, turma. Se a gente vê aqui, 29. Então ele pode fazer uma correção. Caso ele não faça correções, aí a gente tem o nosso aliado, que é o mapeamento gráfico, que ele mostra para a gente possíveis regiões onde a gente pode fazer compras. Beleza? No M15, então, turma, é isso, né? Essa queda, a gente tem alguns imbalances aqui para fechar, como por exemplo, se eu for fazer um mapeamento, eu tenho essa região que conversa com praticamente com a média de 200, beleza? Aí eu desço para o gráfico de M5 e olha que beleza, turma. Também tem uma média de 200 ali, conversando com o nível de Fibonacci. Trago uma Fibo para conversa, olha só. Então, turma, eu sei que o Gold está no nível baixo, né? Pode fazer um movimento de compra, como também continuar caindo, né? Dependendo da força que ele tiver, que ele abrir. E a gente, nesse momento, temos o nosso mapeamento feito, momentos aqui e regiões para operar. A gente tem suporte, a gente tem resistências. As resistências estão mais distantes, mas ao abrir o mercado, ele pode vir aqui, deixa aqui para nós uma resistência. Um ponto de resistência importante, que se eu quiser, como não tem nenhuma próxima mapear, é eu observar a média de 200 em tempos maiores aqui, né, turma? Média de 21, média de 200, que também são suportes e resistências dinâmicos, né? Olha só, uma média de 200 aqui é uma região importante. E por que ela é uma região importante? E também nesse momento mais importante, que ela fica entre o nível de 50, 61 de Fibo, e perto desse nível a gente tem um imbalance a ser fechado. Então, se o preço faz um movimento de alta, a gente sabe onde a gente tem motivos e dentro da nossa análise, dentro do nosso gatilho de entrada, da nossa estratégia, podemos fazer vendas aqui, a depender do que ele nos mostra, turma. Então esse
É só um vídeo aí de mapeamento de como eu faço. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário. Se teve alguma dúvida, também pode chamar lá no meu Instagram que está aí abaixo. Qualquer dúvida a gente pode, dentro do nosso conhecimento, ajudar. E se te ajudou, pode ajudar outra pessoa também compartilhando esse vídeo. E qualquer coisa estamos aí, turma. Respondemos lá no Instagram, aqui pelo YouTube, tá? Muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!